gente vai começar cantando uma música. A gente vai começar pelo início. Pelo início não, desculpa, pelo final. Lá em Apocalipse 15, tinham... Os primeiros versículos falam que tinham alguns anjos e que tinham harpas. E no terceiro versículo continua assim. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então convido a gente a cantar isso que a gente acabou de ler, que está na palavra de Deus. Vamos lá? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Eu não vou falar nada, só vou esperar chegarem aqui na frente. Lembram da musiquinha Estátua de Sal? Lembra por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, criançada? É o que a gente vai aprender lá em cima.
olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Vinícius, ouça agora Essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. olhou pra trás E se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. eras tu, antes do sol de toda a vida, o tu és. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés. Fazes o mar obedecer e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz se prostrar, o universo a declarar que reina. Reinas, eternamente reinas.
eternamente reina. Eternamente reina. Tu reinas, Eternamente reina. Maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos reinas. Eternamente reina. És único e incomparável eras tu, antes do sol, de toda a vida, o todo és. A gente vai ensinar uma música que talvez as pessoas mais experientes já conheçam. Uma letra simples, mas que fala de uma forma tão profunda aquilo que Cristo fez por nós. Porque o fim da lei é Cristo. porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, aleluia, grande salvação. Senhor Deus e Pai, obrigado porque não é por aquilo que fazemos, não é por cumprirmos regras, mas puramente pela Tua graça, pela Tua obra, através de Cristo na cruz. Aleluia, grande salvação, Deus. Obrigado, Pai. Transforma o nosso coração e a nossa mente para tudo aquilo que a gente vai ouvir agora, Pai, que é a Tua palavra, Deus. No nome de Cristo, novamente agradecemos. Amém. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem aí atrás? Ok. Obrigado, equipe de louvor.
por esse tempo de adoração. E eu, como um dos mais experientes, pedi para eles cantarem essa música. Ficou muito bonito o arranjo. Muito, muito bom. Já já vocês vão saber por que nós cantamos essa música. Ela tem tudo a ver com a nossa mensagem. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens baseadas em Atos dos Apóstolos. E a cada semana nós estamos estudando um texto de Atos e estamos numa sequência. E hoje o nosso texto está lá em Atos capítulo 15. Então quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 15. Nós vamos ler de início os versículos 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Aquele conhecido texto que fala da briga de Paulo e Barnabé. Nós vamos refletir sobre esse acontecimento. Atos 15, 36 a 41, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha aí na sua tradução. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela salvação que temos em Cristo. Obrigado pelo livro de Atos. E entregamos esse momento agora de meditação na Tua palavra, que o Senhor nos dê uma mente atenta e um coração aberto, para que o Senhor possa nos tocar e nos transformar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela não esconde os pecados dos seus heróis. Por exemplo, ela nos revela a embriaguez de Noé, os momentos de falta de fé de Abraão, as desonestidades de Jacó. A Bíblia nos fala da ira de Moisés, da fraqueza moral de Sansão, nos fala do adultério do rei Davi. A Bíblia nos fala da idolatria de Salomão, o homem mais sábio que existiu, mas que se tornou idólatra no final da sua vida. A Bíblia nos revela a desobediência de Jonas, o profeta que fez o contrário do que Deus tinha dito para ele fazer. Fala da negação de Pedro e fala da briga de Paulo e Barnabé, e etc. Outros eventos aí que a gente não vai mencionar. Mas um desses eventos é essa briga entre Paulo e Barnabé. Esse é um momento de pecado, é um momento triste do livro de Atos. E eles brigam por causa de João Marcos. Quem é João Marcos? Ele é um personagem bastante interessante. Ele aparece ali em Atos 12:12. Ele é filho de Maria, aquela mulher aonde a igreja se reúne para orar na casa dela por Pedro, Atos 12:12. Esse Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, que nós temos no Novo Testamento. Ele é primo de Barnabé, Colossenses 4:10 nos revela isso. E o que aconteceu? Em Atos 12:25, Lucas diz que Marcos se une a Paulo e Barnabé e eles partem para a primeira viagem missionária, mas em Atos 13:13, Marcos desiste da viagem e ele volta então para casa em Jerusalém. E isso com certeza deixou Paulo bastante
irritado, e Paulo e Barnabé, eles planejam então voltar para essas cidades onde eles haviam plantado as igrejas, e Barnabé quer levar Marcos. E Paulo não quer levar Marcos. E o resultado foi um conflito tão grande que eles decidiram então se separar. Quando nós lemos a briga de Paulo e Barnabé, dentro do contexto de Atos capítulo 15, esse acontecimento, ele é na realidade uma grande ironia do capítulo 15. Por quê? Porque a igreja precisava resolver um problema teológico, um problema muito sério, um problema muito delicado. Os gentios, os não-judeus, eles vão precisar obedecer à lei de Moisés ou não? E Paulo e Barnabé trabalham juntos nesse problema. E eles ajudam a resolver esse problema delicado. E depois de resolver um problemão, algo complexo, algo sério, eles acabam brigando e se separando por um motivo muito menor. Então, no nosso estudo de hoje, eu quero falar sobre 3 pontos do capítulo 15 de Atos, que são o grande entendimento, o grande desentendimento e as grandes lições. O grande entendimento, o grande desentendimento e as grandes lições que nós podemos tirar desse acontecimento. Então, primeiro vamos falar sobre o grande entendimento. Atos capítulo 15 relata um momento muito delicado da história da igreja. A igreja podia passar por um racha, a igreja podia se dividir em 2 grupos. E os apóstolos e presbíteros, eles se reúnem para aquele que é conhecido como o primeiro concílio da igreja, que acontece em Jerusalém. E o que acontecia aqui? Um grupo defendia que os gentios, os não-judeus convertidos, precisavam obedecer à lei de Moisés. Olha aí Atos capítulo 15, nós vamos ler os versículos 1 e 5. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Versículo 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Em outras palavras, o que esse grupo dizia é que para você ser cristão, você precisaria se tornar também judeu. Que tudo bem que você cresse que Jesus morreu pelos seus pecados, mas você demonstraria que de fato você é um cristão se você circuncidar os homens, se você guardar o sábado, se você seguir aquela dieta judaica, a dieta kosher, e se você obedecer toda a lei. Então, o que esse grupo estava propondo, em resumo, é que a salvação seria pela fé no sacrifício de Jesus, mais a obediência à lei. Agora, um outro grupo defendia que não. Os gentios, eles não precisavam obedecer à lei de Moisés. A salvação era unicamente pela fé no sacrifício de Cristo. Que Deus torna alguém parte da sua família, parte da família de Abraão, parte do povo de Deus, simplesmente pela fé no sacrifício de Cristo. E então esses não-judeus, eles estão livres da lei. E quando nós lemos Atos capítulo 15, nós vemos pessoas como Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, defendendo esse segundo ponto de vista. Atos capítulo 15, versículos de 6 a 11.
Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. E depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, o mais impressionante foi o grande entendimento a que eles chegaram. Que mesmo diante de um assunto tão delicado, os participantes desse concílio, eles chegaram juntos, chegaram de forma unânime a essa conclusão. Judeus e gentios são salvos unicamente pela fé. E eles estão livres, eles não precisam obedecer à lei de Moisés. Cristo, o Messias, ele cumpriu perfeitamente a lei. E por causa disso, Paulo pode afirmar depois em Romanos 10:4, que é o versículo que se baseia o texto, o cântico que a gente cantou ali no final de louvor, antes da mensagem. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Nós não precisamos obedecer à lei, porque Jesus ele já obedeceu perfeitamente à lei. E todo aquele que crê que ele morreu pelos nossos pecados, pelos seus pecados, todo aquele que crê é justificado, é declarado justo diante de Deus. E o Concílio de Jerusalém, ele chega também a uma segunda decisão importante. Veja aí no capítulo 15 de Atos, versículos 19 a 21. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Agora é Tiago que está falando. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Os intérpretes de Atos, eles têm quebrado a cabeça, principalmente para entender o que quer dizer o versículo 20. Por que Tiago propõe que os cristãos fujam dessas 4 coisas que ele menciona aqui? Comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, a carne de animais estrangulados e o sangue. Acontece que qualquer pessoa que ouvisse isso no primeiro século entenderia o que Tiago quer dizer aqui. Nós temos que entender que nas cidades do Império Romano, em todas as cidades do Império Romano, havia templos de deuses pagãos. Havia o templo de Zeus, o templo de Apolo, o templo de Afrodite e assim por diante. E Tiago, ele menciona aqui 4 coisas que aconteciam nesses templos. Os templos pagãos, eles serviam também como uma espécie de restaurante. Então as pessoas iam para os templos principalmente para comer carne, então era também uma espécie de churrascaria. E nesses templos eles iam para confraternizar, eles iam para fazer negócios, e Tiago menciona aqui 4 práticas muito comuns nesses templos pagãos. Comida contaminada pelos ídolos, porque eles sacrificavam um boi, por exemplo, em adoração a Zeus.
e eles serviam aquela carne para as pessoas que estavam ali para comer. Acontecia a imoralidade sexual nesses templos. Carne de animais estrangulados. O que significa isso? Os judeus, eles costumavam cortar, ou costumam até hoje, cortar, quando vão matar uma ovelha, um boi, algum animal, a jugular do animal, e eles deixam esse animal sangrar até sair todo o sangue. E isso está na lei, inclusive, Levítico 17. E muitas vezes, nesses templos, os animais não eram mortos assim. E o sangue, o que significa esse sangue? Os judeus eles eram proibidos de beber sangue. Levítico capítulo 17 também. E essa também era uma prática que acontecia nos templos. E a decisão deles era o seguinte: os gentios estão livres da lei de Moisés, mas nós orientamos vocês a não frequentarem os templos pagãos, em respeito à palavra de Deus, em obediência a Deus, e também para evitar escandalizar esses judeus, essas sinagogas que existem em todos os lugares. Então, em resumo, vocês estão livres da lei de Moisés, mas não frequentem esses templos pagãos. E uma coisa que é interessante a gente esclarecer, as testemunhas de Jeová, elas não permitem que os seus membros façam transfusão de sangue. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. E o texto que eles usam para essa proibição é esse texto de Atos. E a gente precisa entender que esse texto ele não fala de transfusão de sangue, e sim de beber sangue. E de beber sangue como um ato de idolatria, como um ato de adoração a um outro Deus. Então nós estamos falando aqui de duas coisas completamente diferentes. Beber sangue é um ato de idolatria, que é isso que a Bíblia está proibindo, e a transfusão de sangue é um procedimento médico que não tem nada a ver com idolatria. Então você proibir a transfusão de sangue com base nesse texto é uma má interpretação desse texto, uma interpretação errada. Então, se alguém aí precisar fazer uma transfusão de sangue, pode fazer sem problema nenhum, que a Bíblia não proíbe isso. Esse foi o grande entendimento. E capítulo 15, versículos 30 e 31, diz que essa decisão ela foi recebida com alegria. Versículo 30, uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Uma carta com essas decisões. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Então nós temos aqui o grande entendimento. Um tema complexo, difícil, mas a igreja conseguiu, pela graça de Deus, superar esse problema e permanecer unida. E agora nós vamos falar do grande desentendimento. O versículo 39 diz que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. E a palavra traduzida como desentendimento, ela descreve uma briga feia. Como diz um comentário bíblico, o termo carrega consigo uma carga de emoção extremamente forte, uma emoção que pode ser descrita por ânimos exaltados, rostos vermelhos e semblantes desfigurados, vozes alteradas, coisas ditas que nunca deveriam ter sido pronunciadas. Então, Paulo e Barnabé, aqui eles discutem, eles gritam um com o outro, eles dizem coisas que depois eles vão ter que pedir perdão. Paulo faz o contrário aqui
daquilo que ele vai escrever em Efésios, capítulo 4, daquilo que ele vai escrever em Gálatas, capítulo 5, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. E eles então se separam, não sei se vocês conseguem ver aqui no mapinha, mas aí na linha cheia tem a direção que Paulo e Silas tomam, direção à Cilícia, e na linha tracejada, a direção que Barnabé e João Marcos tomam para Chipre, para a terra natal de Barnabé. Então esse grande desentendimento, ele surge como uma grande ironia. Quais são as grandes lições que a gente pode aprender desse acontecimento triste? Eu quero mencionar aqui para nós 4 lições importantes. A primeira delas, vitórias passadas não são garantia contra erros futuros. Paulo e Barnabé foram grandes companheiros, eles foram separados pelo Espírito Santo para serem missionários, Atos capítulo 13. Eles evangelizaram em várias cidades, eles prepararam líderes para as igrejas, Atos 14, 23. Eles tiveram um papel decisivo, como nós vimos, nas decisões do Concílio de Jerusalém. Grandes vitórias seguidas de um grande fracasso. O sucesso, ele pode se tornar um problema se nós não soubermos lidar com ele. O sucesso pode subir para a nossa cabeça, principalmente para a cabeça de um líder. E ele pode transformar um líder, e um líder cristão, inclusive, de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa arrogante, de uma pessoa teimosa, de uma pessoa controladora. O sucesso, ele é perigoso porque quando nós vamos obtendo várias vitórias, isso pode nos dar a falsa sensação de que nós somos infalíveis. Surge uma situação, a gente resolve, surge uma outra situação, outro problema, a gente resolve, surge uma outra dificuldade, a gente resolve, e a gente facilmente pode começar a achar que a gente não erra. O sucesso pode nos dar a falsa impressão de que se tem alguma coisa boa acontecendo, é por minha causa. Se a igreja está crescendo, é por minha causa, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, e assim por diante. E o sucesso, ele causa esse auto-engano. Ele tem esse potencial de auto-engano em todas as pessoas, especialmente nos líderes. O problema é que o pecado, ele nos deixa cego, principalmente o pecado do orgulho. E todos nós temos pontos cegos. Todos nós temos defeitos, pecados, fraquezas que nós não enxergamos em nós mesmos. E o triste é o seguinte, o triste é que a gente não enxerga os pecados e a gente acha que os outros não enxergam também. E às vezes a gente não vê algumas coisas em nós que os outros estão vendo. E todos nós temos o potencial de pecar e de prejudicar as nossas vidas e a obra de Deus. Então, isso deve nos trazer um santo temor, porque vitórias passadas não são a garantia contra erros futuros. Eu posso até agora estar indo muito bem na minha vida com Deus, e isso não me isenta de escorregar, de fazer uma grande besteira e de prejudicar minha vida e a obra de Deus. Segunda lição é que não basta estarmos certos, nós precisamos estar certos do jeito certo. Quem tinha razão? Talvez Paulo estivesse com a razão. Marcos, ele não estava preparado para viajar com eles, ele iria de novo atrapalhar a missão.
Marcos tem que amadurecer para depois ele fazer parte de outra viagem missionária. Talvez Paulo estivesse certo, com a razão. Talvez Barnabé tivesse razão. Marcos, ele merecia uma segunda chance. Realmente, ele pisou na bola, ele desistiu da primeira vez, mas ele já se arrependeu e agora seria o momento certo de levar ele junto. Agora, independente de quem tinha razão, os dois pecaram. Porque os dois brigaram, porque os dois se ofenderam. Então não basta estar certo, é preciso estar certo do jeito certo. O que diz a palavra de Deus? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Muito interessante essa expressão, não deem lugar ao diabo. Quando a gente fica irado e a gente diz coisas que a gente não deveria dizer e age de uma forma que a gente não deveria agir, a gente está dando lugar para o diabo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, o que é fazer a coisa certa do jeito certo? Nós podemos discordar de forma respeitosa. Nós podemos ter opiniões diferentes sem agredirmos uns aos outros. E Paulo e Barnabé, eles podiam ter decidido que, olha, você quer saber de uma coisa? Eu acho que a gente não vai conseguir mais trabalhar juntos. Acho que nós vamos ter que se separar. Então vamos fazer o seguinte, ó, você vai para cá, eu vou para cá e vamos concordar em discordar. O problema não foram as opiniões diferentes. O problema foram as explosões de ira, as palavras de ofensa, etc. Terceira lição. Deus faz a sua obra apesar de nós. Então, Paulo e Barnabé foram dois grandes instrumentos de Deus. Deus fez a sua obra, vinha fazendo a sua obra através deles. Mas nesse caso, Deus continuou fazendo a sua obra apesar de Paulo e Barnabé. E assim é com a gente também, né? Muitas vezes Deus age através de nós e muitas vezes Deus age apesar de nós. Como nós vimos em outras mensagens, Deus é um Deus que transforma o mal em bem. E o que acontece aqui? Em vez de uma equipe missionária, nós temos agora duas equipes missionárias. Deus pegou algo ruim e transformou em alguma coisa boa, porque Deus é soberano e na sua soberania Ele usa até mesmo o nosso pecado, e isso não é uma desculpa para nós pecarmos. Deus continua reprovando o nosso pecado, mas Deus é tão soberano e tão bom que Ele transforma o nosso pecado em algo que Ele pode usar de alguma forma para que a sua obra continue. Deus faz a sua obra apesar de nós. E a quarta e última lição, Deus usa experiências de fraqueza e humilhação para nos transformar. Essa aqui é bem dura. O Novo Testamento nos conta mais sobre Paulo do que sobre Barnabé. Com certeza Deus continuou agindo na vida de Barnabé também. Mas a gente tem um relato mais detalhado da vida de Paulo. E quando a gente olha para o apóstolo, a gente percebe como Deus foi trabalhando na vida dele. Antes de se converter, Paulo ele era um fariseu
que se considerava irrepreensível. Ele diz lá em Filipenses 3,6: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, quanto à obediência à lei de Moisés, eu era irrepreensível. Isso era o que ele pensava de si antes de se converter. Mais ou menos aqui por essa época de Atos capítulo 15, ele escreveu Gálatas. E em Gálatas 2,6, ele diz o seguinte: observe como Paulo ainda está muito seguro de si. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. A gente sente uma pontinha quase de arrogância aqui nessas palavras de Paulo. 6 anos depois, ele escreve 1 Coríntios, e aí a gente já começa a perceber uma coisa diferente. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O menor dos apóstolos. 5 anos depois, ele escreve a carta aos Efésios. Embora eu seja o menor dentre todos os santos. Então ele já não é mais o menor dos apóstolos, ele é o menor dentre os cristãos. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E um pouco antes da sua morte, mais ou menos 30 anos de caminhada com Cristo, Paulo escreve lá em 1 Timóteo 1,15: esta afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O menor dos apóstolos, o menor dos santos e agora o pior dos pecadores. O que Deus fez na vida de Paulo? O que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida? As várias experiências de perda, de sofrimento, de fraqueza, transformaram Paulo num homem humilde. Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, por exemplo, você vai ver tudo aquilo que Paulo passou e que Deus foi usando para quebrantá-lo. E bem no final da sua vida, olha o que ele escreve lá em 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Traga Marcos quando vier, pois ele me é útil no ministério. No final da sua vida, Paulo pede que Timóteo leve Marcos junto, ele quer Marcos perto dele, ele quer trabalhar com Marcos, porque ele me é útil no ministério. Então, décadas depois de muitos sofrimentos, depois de muitas humilhações, Paulo tem uma outra atitude, uma outra postura em relação a Marcos. E a realidade é que eu e você precisamos aprender a sermos humildes. Eu pensei em colocar como título dessa mensagem: o que é a humildade e como eu a conquistei. Mas infelizmente não posso fazer isso, né? A humildade é aquela virtude que ela sempre escapa de nós. Que no momento que você achar que você conquistou, você perdeu ela. Essa é a humildade. E nós somos muito orgulhosos, nós somos profundamente soberbos. Uns disfarçam mais, outros disfarçam menos. E para sermos humildes, Deus, Ele permite então que a gente passe por perdas, que a gente passe por humilhações, que a gente passe por situações em que a gente perceba que nós não temos o controle de nada, que nós erramos, que nós somos imperfeitos, que nós não somos melhores que os outros. E essas experiências, elas são muito dolorosas, profundamente dolorosas.
Mas agradeça a Deus por elas, porque são essas experiências que nos quebram e que nos transformam em pessoas mais humildes, mais próximos do ideal de Deus. Para impedir que eu me exaltasse, diz Paulo em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Se você se sente assim, seja bem-vindo à Escola de Deus. 4 lições, então, só para a gente arrematar. Vitórias passadas não são garantia contra erros futuros. Não basta estarmos certos, precisamos estar certos do jeito certo. Deus faz a sua obra, apesar de nós, e Deus usa as experiências de fraqueza e humilhação para nos transformar. A palavra que resume tudo isso é humildade. Humildade é a grande lição que Deus quer que nós aprendamos desse conflito de Paulo e Barnabé. Quero chamar a equipe de louvor aqui para frente, para a gente terminar cantando de novo aquela música. Vamos ficar de pé, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas lições que nós podemos aprender com Paulo e Barnabé. Não somos melhores que eles. Somos pessoas imperfeitas, frágeis. Temos o potencial de cometer grandes erros, Deus, de prejudicar a nós mesmos, a Tua obra. Então, Senhor, nos ensina essas lições preciosas. Nos ensina a humildade. Que nós possamos aprender com essas experiências de perdas, de sofrimentos, de humilhações, os momentos em que nos sentimos fracos, impotentes, que tudo isso sirva na nossa vida para aprendermos que somos frágeis, que somos pecadores e que dependemos de Ti. Então nos ensina essas lições e que possamos viver de uma maneira que Te glorifique, que sejamos instrumentos Teus, que o Senhor possa nos fazer humildes a cada dia. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.